Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Hoje é dia 17 de fevereiro e estamos iniciando aqui a retomada de contato para a conclusão daquele trabalho, né, o trabalho de conclusão do curso, né? Então, ficamos aí um tempo afastado, sem possibilidade de dar continuidade àquele nosso planejamento, porque ficamos muito ocupados com uma quantidade enorme de coisas que fugiram completamente ao controle. Então, fiquei muito ocupado com coisas acadêmicas, coisas da universidade, mas que acabaram polarizando demais. Eu fiquei sem condições mesmo de retomar com vocês naquela época, lá em dezembro, né? Então nós estamos agora retomando sobre a forma de vídeo, porque nós sabemos que estão todos agora mais ou menos dispersos, com muitos afazeres, alguns de férias, etc. Nós tínhamos então pensado na possibilidade de uma comunicação mais direta, mais simples, né? E aí pensamos em organizar essas instruções finais na forma de vídeo, né? Então, o que ficamos então para concluir o curso, para concluir os nossos estudos? Foi exatamente aplicar aquilo a um exemplo prático, concreto, de determinação de estrutura. E nós não chegamos, na verdade, estudar profundamente ou atentamente todos os métodos de determinação de estruturas que nós temos, né? Nós focalizamos apenas o primeiro grande método, né, que foi empregado pela cristalografia para enfrentar o problema das fases, né? Vocês estão lembrados que o problema para se determinar a estrutura é que quando nós medimos as intensidades dos máximos de interferência, os máximos de Bragg, nós perdemos a informação sobre a fase, né, da onda eletromagnética que produziu aquele máximo. Ou seja, nós só medimos a intensidade da onda eletromagnética proporcional ao módulo quadrado do campo elétrico, né? Então, pelo fato de nós não termos acesso às fases dos máximos de interferência, nós perdemos uma parte importante da informação que torna impossível a gente construir, a partir da figura de interferência, a forma do objeto difrator, né? do objeto que produziu o espalhamento. Então, esse é um grande problema, um problema de física bastante conhecido, bastante clássico, né? E que um dos primeiros métodos, portanto, que foi empregado foi por intermédio de uma descoberta importante feita por Patterson, né, a respeito das propriedades de uma síntese, né, especial de Fourier, é chamada síntese de Patterson, né, que nós tivemos a oportunidade de discutir nas nossas últimas aulas, né. E vimos que essa síntese tinha algumas qualidades, algumas características, nos permitia encontrar um método organizado, né, racional, estruturado, para se montar a estrutura do centro espalhador, ou seja, do cristal. E essa síntese, que pode ser também explicitada, né, sob a forma de uma função, né, que é uma autoconvolução, né, da densidade eletrônica,
chamada também função de Patterson, né? Ela criou, portanto, um caminho para se enfrentar o problema da determinação da estrutura, que foi usado durante muitos anos, na década de 50, na década de 60, né? Até a consagração dos chamados assim métodos diretos para determinação de estrutura, que nós não tivemos oportunidade de falar. Os métodos diretos representam hoje a técnica mais utilizada, mais difundida, né, para determinação de estrutura. Nós não tivemos no nosso curso a oportunidade para ver esse tema, né? Isso terá que ser buscado numa segunda edição do curso, numa continuidade. Mas o importante era, neste caso, a gente poder focar a física do problema da determinação de estrutura, a gente começar a tentar para os problemas da determinação da estrutura na sua base. E nada melhor do que a gente poder colocar em prática a determinação de uma estrutura exemplo, usando um método que é fisicamente bastante palpável, vamos falar nesses termos, né? Bastante didático, bastante lúcido, né? Os métodos diretos, são métodos muito matemáticos, são interessantes, eles têm uma série de aspectos muito interessantes, é um método muito poderoso também, né? E é basicamente o método mais utilizado para determinação de estruturas, né? Mas ele tem pouco apelo do ponto de vista físico, né? Então nada como começar por uma coisa bem física, né? Uma coisa assim bem palpável, né? E é por isso que nós tratamos, quando fomos falar do problema da determinação de estruturas, nós começamos pelo método de Patterson. Diga-se de passagem que é essa maneira que todos os cursos de cristalografias faz mesmo, né? Começa pela coisa histórica, né? É a coisa mais palpável, né? Que é exatamente a contribuição de Patterson. O método de Patterson, na verdade, o método da função de Patterson, na verdade, não é um método. Existem várias formas de se aplicar a função de Patterson para poder se determinar a estrutura. Várias formas, várias metodologias, várias técnicas. E isso é um assunto que também nós não tivemos muito tempo para discutir. Não detalhamos isso muito com vocês, né? Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é aplicar o método de Patterson, mas da forma mais simples de todas, que é a forma manual. Nós vamos trabalhar manualmente na coisa, nós não vamos usar nenhum recurso matemático, nenhuma ferramenta matemática, né, para aplicar o método de Patterson. Diga-se de passagem que existem várias técnicas, várias maneiras de fazer isso. Isso depois vocês podem ver com calma, porque a partir do momento que vocês entendem um método, né, no seu sentido mais físico, né, a origem física do método, todas as formas de aplicação, depois vocês entendem elas de uma forma simples. Vocês podem conduzir esse estudo de uma forma individual, né, autodidaticamente. Existem vários textos que vocês podem usar para aprender essas coisas, né? Bom, como vamos fazer aqui? Esse é o nosso primeiro contato e eu já distribuí para vocês aquela primeira instrução sobre plataforma que vamos usar, né? A plataforma Shell X, né? Eu espero que neste momento vocês já estejam com este programa instalado no computador, né? Então o Shell X é uma plataforma que foi desenvolvida lá nos anos 70, o início dela, por George Sheldrick,
num cristalógrafo alemão. Se tornou uma ferramenta de aplicação de métodos diretos, né? E incorporou o método de Patterson, né? Aplica o método de Patterson através de algumas ferramentas interessantes, mais de uma até. E essa plataforma começou a se desenvolver, se consolidar historicamente entre os cristalógrafos do mundo inteiro. Se tornou, portanto, uma plataforma muito poderosa. Ele foi mexendo, aperfeiçoando, introduzindo melhorias, né? Continuamente, através de décadas, né? Hoje a plataforma ela continua, portanto, sofrendo aperfeiçoamentos. Nós temos aí a última versão dela, que é onde vocês devem ter feito o download no site do George Sheldrick, e devem ter instalado, portanto, o programa no computador de vocês. Então, a plataforma é o Shell X. Diga-se também o seguinte, não é a única. Depois surgiram outras contribuições, outros softwares, né, que se consolidaram. São plataformas muito interessantes que trazem algumas características diferentes da plataforma Shell X, né? Mas nós não vamos ter oportunidade de falar dessas outras plataformas. Isso são coisas que depois vocês podem tomar contato com o progresso que vocês forem dando aos seus estudos de cristalografia, né? Uma plataforma importante é a plataforma SIR, S-I-R, que foi desenvolvida pelo grupo do professor Giacovazzo. Giacovazzo lá é um grupo de Bari, na Itália. Isso é uma plataforma importante, ela também é distribuída gratuitamente, né? Vocês podem ter acesso, podem ter a plataforma instalada no computador de vocês e aprender a trabalhar com ela. Ela tem muitas coisas interessantes, mas isso são coisas para um desenvolvimento posterior, né? Não para quem está começando, né? Não para o começo, né? do aprendizado. Então, o caminho mais interessante é justamente o Shell X, que é o que nós vamos fazer, e vamos usá-los justamente numa situação especial, né, que é a aplicação do método de Patterson, né? E vamos ver que, na verdade, como nós vamos fazer uma aplicação manual do método de Patterson, né, na verdade nós não vamos utilizar todo o potencial da plataforma Shell para determinação da estrutura. Isso é o que é o ponto interessante. Nós vamos usar as ferramentas que ela nos possibilita para convergir a solução. Mas vamos trabalhar muito manualmente com os dados experimentais. Então, os dados eu já distribuí para vocês, né? O que são os dados distribuídos? É uma estrutura que eu apanhei num banco de dados, né? Peguei um arquivo, né, com os dados da experiência, que é um conjunto de índices de Miller, HKL, o módulo do fator de estrutura ao quadrado e o desvio padrão na medida do módulo fator de, ou seja, o erro, né? Então é uma coisa que vem em 5 colunas, né? Primeira coluna H, segunda coluna K, terceira coluna L, quarta coluna módulo de F ao quadrado, quinta coluna o sigma de F ao quadrado, o desvio padrão, né? Isso é o arquivo que nós obtemos quando fazemos uma medida experimental num difratômetro de monocristal,
e procedemos à redução dos dados, né, onde vários problemas são tratados ali, né, para fazer essa redução de dados, e entre as coisas que ali se determinam, né, nessa fase é o grupo espacial de simetria, né, e a cela unitária do composto, os parâmetros de cela. Então, supõe-se que entre os dados que dispomos está a fórmula química. Né? Nós, então, sabemos, como químicos, a composição do composto. Nós sabemos exatamente a fórmula química do composto. Então, essas informações são aquelas informações que nós obtivemos para a turmalina, que era o exemplo que a gente gostaria de ter trabalhado, né? Que era o exemplo era o material que nós coletamos, as informações efetivamente lá no laboratório lá em Niterói, né? Isso ainda é alguma coisa que vai ficar pendente no nosso trabalho. Né? Quer dizer, vamos ver se futuramente, se houver possibilidade, a gente reunir a turma exatamente para concluir a análise daqueles dados que nós coletamos em Niterói. De fato, a gente vê que o nosso curso, para ele poder realmente convergir mais, né, e partir mais para o aspecto operacional, que é aquele treinamento mesmo efetivo para determinação de estruturas, de fato a gente precisaria de mais tempo do que apenas aquelas 3 horas naquele segundo semestre de 2018 que nós tivemos, e que assim mesmo com tantos feriados na sexta-feira, né, que nos prejudicou muito. Então nós precisaríamos de muito mais tempo mesmo para poder fazer a coisa. Então isso ainda está em suspensão, né? Como é que vamos proceder lá aquele trabalho com relação à turmalina, que foi o que vocês coletaram efetivamente. Então nós vamos analisar agora o problema da determinação de estruturas pelo método de Patterson. Aí pegamos dados da literatura, que estavam lá na acta cristalográfica e estamos usando esses dados, que são dados simples, diga-se de passagem, não é uma estrutura complicada, não. Nem seria interessante que fosse, né, para essa primeira atividade que a gente está fazendo. Então, nós vamos fazendo passo a passo. Né? A ideia é a gente vai fazendo passo a passo. Eu vou pedir para que vocês executem essas etapas, né? E o trabalho que vocês vão me entregar, na verdade, é uma reunião de pequenas etapas, assim, que vocês vão reunir, né, vão escrever como se fosse um pequeno relatóriozinho, né? E folha 1, folha 2, a gente vai colocando as informações de uma maneira esquemática, né? Uma maneira simples, onde vamos até o final com a estrutura, com o refinamento da estrutura, né? E pronto, é esse material que vocês vão me entregar. Isso vamos fazer através de um conjuntozinho de vídeos que eu vou postar agora no YouTube, né? Então vou tentar, eu estou fazendo isso aqui através de um gravador de tela. Vocês estão vendo aí no momento a gravação está toda parada, né? É um gravador muito simples de tela, né, que eu peguei aqui na internet. Ele não dá muitos recursos, não dá muita coisa agora aqui para a gente fazer. Então eu vou pedir compreensão de vocês por fato de que eu não sei se o áudio vai ficar muito bom, enfim. E a outra coisa é o seguinte: nós temos que dividir essa tarefa, né, em etapas. Não dá para fazer uma etapa só, ou dividir em 2 etapas, ou coisa, porque senão o vídeo fica muito grande, depois eu não sei nem se eu consigo fazer o upload dele no YouTube. E também, se eu erro, fica depois difícil de corrigir, porque eu não tenho um editor de vídeo, né? Eu não tenho essa ferramenta.
Então o que eu tenho é só o gravador, né? Então se eu errar é que eu vou ter que fazer de novo. Então para evitar isso é melhor que eu vá subdividindo em etapas mais curtas, né? Então eu vou terminar aqui agora exatamente considerando essa primeira etapa, a etapa de abertura, né? Então vocês podem dar uma olhada. E vamos então fazer uma verificação do que precisamos ter. Nós precisamos ter instalado no computador a plataforma Shell X, que vocês podem instalar de acordo com o sistema operacional de vocês. Se vocês têm, como eu tenho aqui, o Windows 10, vocês podem trabalhar para a plataforma Windows 64 bits, né? Senão vocês vão pegar lá no site do Sheldry a plataforma melhor, se é para Mac, se é para Linux, né? Tá certo? Bom, a outra coisa que vocês têm que verificar se está com vocês os dois arquivos, né? O arquivo de dados, né? Que é o arquivo que eu baixei do banco de dados, né? E o arquivo de instruções, que é o arquivo .ins, né? Que traz as informações subsidiárias da estrutura. Esse arquivo de instruções é para rodar o Sheldry, né? É para rodar o Shell, como eu vou explicar no próximo vídeo, tá certo? Então nós vamos fazendo assim, pedacinhos, para não ficar muito grande e eu não ter depois, eu ter problemas para postar isso lá no YouTube e problemas para consertar qualquer erro que eu cometa aqui, tá certo? Então vai esse primeiro, esse vai se chamar etapa 1, tá certo? Logo depois preparo o início das coisas. Nosso curso aqui, ele não é um salto de obstáculos, né? A gente não é um curso de salto de obstáculos, não interessa para a gente tornar isso aqui um problema para vocês, né? A gente quer apenas que vocês acompanhem e possam finalizar as etapas, e não se exige de vocês nenhuma originalidade na forma de fazer, né? De entregar a resposta, de entregar o resultado final. E a outra coisa é que nós estamos focando esse curso como um curso absolutamente introdutório, né? Então nós não estamos fazendo uso de todos os de todo o procedimento padrão, né, usado em cristalografia, né, os termos, quer dizer, todo o jargão, né, toda a forma assim, de atuação de um cristalógrafo contemporâneo, né, que está seguindo a rotina do seu trabalho, né, que é determinar estruturas, etc, etc, etc. Então nós não estamos seguindo propriamente isso, não há um compromisso nesse momento, quer dizer, nessa fase de fazer isso, né? Então nós estamos tratando a informação como muito básica, né? Muito básica. Uma coisa muito cristalina, muito aberta, né? Então é isso, o relatório de vocês vai ser, portanto, uma coisa simples, muito tranquila, como vai ficar mais ou menos informado nos vídeos subsequentes. Então estou finalizando a etapa 1 para isso a gente não ficar muito grande, tá certo? Um abraço a todos.